Retornamos com o Ver Mais e para falar de um assunto que tem muita gente que eu acho que está interessada, viu? Vamos falar sobre crianças cheias de personalidade. Tá cheio por aí, né? No primeiro momento pode até parecer engraçado, mas tem muitas famílias, muitos pais que sofrem aí com essas situações porque os filhos acabam se tornando autoritários em casa. Mas será que os pequenos são assim à toa, do nada? E os pais são responsáveis, em parte, por esse comportamento? Uma coisa é fato, as crianças precisam entender limites, precisam receber limites, saber o que é direito, o que é dever. Para responder essas dúvidas e outras também, a gente convidou hoje aqui no Ver Mais a psicóloga Juliana, que vai conversar com a gente sobre esse assunto, que dá pano para manga, né, Juliana? Meu Deus, a gente podia ficar aqui o dia inteiro falando disso, não é? Boa tarde. Boa tarde, Bruna. Boa tarde a todos. Então, como eu estava conversando, é um tema tão simples e tão complexo, né? Então, a questão dos limites, eu atendo, né, crianças e os pais, né? Primeiro eu atendo os pais para saber o que está acontecendo em casa e sempre vem a questão dos limites. Então, os pais perguntam o que é esse denominado limite, né? Então, a gente precisa repensar os comportamentos. O que está acontecendo nessa família? Né? Como que os pais estão agindo? Né? Como que está essa criança? Né? Tem aquela criança que é birrenta, tem aquela criança que eu digo que reina em casa, é o reizinho da casa. Então, como que os pais lidam com isso, né? Porque existem várias características, né? Até quando a gente fala aqui de criança mimada ou criança autoritária, às vezes a gente sabe que tem muita gente que se ofende com isso, né? Porque sabe que o filho às vezes tem uma dificuldade de lidar com algumas situações, mas os limites podem estar relacionados a tudo. Então, Juliana, a criança autoritária, mimada, birrenta, enfim, diversos comportamentos. E outra coisa, né, Bruna, a criança pode ter algum transtorno, né? Vamos supor o transtorno de espectro autista. A criança pode ter algum sintoma, né, de ser mais agressivo. Só que assim, tem algumas coisas que a gente precisa pensar. Como que está essa relação da criança em casa? Eu digo assim, a criança não vem de chocadeira, né? Ou os pais, como que os pais, quando a criança quer alguma coisa, aquele clássico exemplo do chocolate no supermercado. Nossa, essa é clássica mesmo. Né? Então a criança quer o chocolate, qual é a reação desses pais? Eu vou lá e dou o chocolate. Dá o chocolate para ficar quieto, pelo amor de Deus, né? Isso, e daí o que é chamado na terapia comportamental cognitiva, eu estou reforçando positivamente aquela criança manter esse comportamento. Toda vez ela sabe que ela vai conseguir o chocolate desse jeito. Isso, só que isso mesmo. A gente entende que é difícil para os pais, né? A gente passa vergonha às vezes, né, no ambiente público, quando a criança começa a fazer isso, né? Mas tem que ser flexível, uma vez ser firme, uma vez ser flexível, porque a criança daí ela fica sem norte, ela fica sem noção de como também tem que se comportar e vai tentar pela forma como ela ganha. Aí você falou no começo da nossa conversa que às vezes os pais chegam no consultório e não entendem o que é essa coisa de limite, né? Uhum. Como que o pai e a mãe conseguem encontrar um meio termo? Porque a gente vê muito isso, né? Os pais que não conseguem colocar limites nos filhos e os pais que são de fato autoritários dentro de casa, né? Porque autoritarismo é diferente de autoridade, né? Isso. Quer dizer, como encontrar um meio termo disso para que a criança consiga entender o que é um equilíbrio? Na verdade, ter bom senso, né? Bom senso, amorosidade, porque tem como colocar limites sendo firme e sem ser autoritário, como tu estavas colocando. Então, é importante avaliar cada situação, né, Bruna? Porque no sentido, assim, de eu ver, vamos supor, a criança, ela quer brincar antes de almoçar. A comida já está ali na mesa, por exemplo. Não é o momento. Então, o pai precisa orientar, o pai ou a mãe, né, orientar que agora é o momento de almoçar. Não quero, não quero, não quero. Não tem discussão. O que está acontecendo muito hoje, Bruna, que é claro que a gente tem que ter de uma psicóloga neozelandesa, ela estava falando no sentido assim, a importância, né, de os pais não conversarem tanto com a criança. Não explicarem tudo. Isso, sabe aquele nananã, a criança às vezes não tem condição cognitiva, não tem compreensão cognitiva para tudo isso. Às vezes é a regra pela regra. Isso mesmo.
Quer dizer, e começa nessas coisas simples, Juliana. Por exemplo, tá na hora de comer, vai levar o brinquedo para a mesa, então, né? Vai ficar ali do lado. Tem a questão do exemplo também. Com certeza. A mesma coisa que os pais querem que a criança coma verdura, mas os pais não comem. Os pais querem que a criança leia e os pais não leem. Né? E a questão da tecnologia, bem falado, Bruna, porque assim está complicado hoje em dia, né? Está bastante complicado, no sentido assim que também não existe limite para os pais em relação a eles e em relação ao tempo que a criança fica no celular, como se diz, tablet. No meio virtual, né? Juliana, eu já vi, gente, pessoal de casa também, eu já vi situações em que os pais disseram assim, não, a gente vai tirar a internet lá de casa porque a gente não consegue se controlar, então a gente não tem como proibir a nossa filha, que é uma pré-adolescente, de usar, porque a gente também não consegue. Tem que tirar a internet de casa para todo mundo, porque nem os pais conseguem se controlar. Aí se os pais não conseguem se controlar, imagina se eles vão conseguir controlar o adolescente ou a criança dentro de casa, né? Essa é a questão. Então, assim, os pais precisam ter limites bem definidos deles enquanto pessoas, para que eles consigam educar da melhor maneira. E educar não tem receita, né? Então, assim, vai se adaptando, vai vendo, às vezes tentativa e erros, né? Hoje a gente tem uma literatura muito grande, desde na internet, como... Tem muitas famílias que têm uma configuração hoje em dia que os pais passam o dia inteiro trabalhando e chegam à noite em casa, só tem aquele momento com a criança e acabam tentando compensar essa ausência com... né, deixar fazer aquilo que quiser, ou se quer ficar na internet, ou se não sei o quê. Quer dizer, existe uma questão também de os pais entenderem que, embora a família esteja vivendo uma dinâmica diferente, precisa ter limites mesmo assim, né? Que é aquela coisa de saber quando é sim e saber quando é não. Ótimo, isso mesmo. É o equilíbrio, né? Então, assim, não é porque eu trabalhei ou games, então, assim... isso é insalubre, não vale a pena, né? Não é saudável para a criança, para a família, né? Porque os pais estão deixando tudo agora, né? Esses pais que deixam tudo, mas vão pagar um preço lá na frente. E a criança que vai pagar o preço mais caro de todos, né? Com certeza, que daqui a pouco é um adolescente, já vai ser uma criança sem limite, frustrados em casa. Sempre teve tudo aquilo que foi... Sempre tiveram tudo. Então, assim, é o caos. Consciência de que dizer não também é uma forma de expressar amor pelos filhos, né, Juliana? Com certeza, Bruna, é tudo, né? A criança que se sente amada é porque os pais também dão não. Então, não é só não, como tu falasse, é o equilíbrio, né? Sim e não. E às vezes, talvez, porque às vezes, hoje, os pais não têm resposta para tudo, principalmente na adolescência. É verdade. Quero ir numa baladinha, pai. Você vai, quem vai te levar? Isso e aquilo, e aí eu vou pensar. Vamos ver, a gente vai conversar sobre isso. Isso mesmo. Né? Juliana, obrigada, adorei a nossa conversa. Eu sei que tem muita coisa para falar sobre esse assunto, né? Imagino que tem muitos pais com dúvida, mas é um bom início para a gente entender que limite também é uma forma de amor. Obrigada mais uma vez.